Boa noite, pessoal. Quem vos fala é o professor Damião Inácio, tá? Vamos dar continuidade aí à abordagem dos sistemas que compõem o organismo humano, né? Eu passei para vocês algumas atividades, né? Nas últimas aulas, tivemos outros feriados, tudo mais. Mas o último sistema que nós vimos mesmo em aula de abordagem foi o sistema digestório. Vocês já estão de posse desse material, que na verdade é só um material que vocês devem se guiar para estudarem, procurarem mais fontes e estudarem mais aprofundadamente, tá? Que é o material aí nos slides. Passei para vocês para assistirem a palestra que eu dei na última jornada científica, que falava sobre vários sistemas, na verdade, falava sobre a aplicação de vários métodos de diagnóstico por imagem, né, em vários sistemas. Lá vocês viram muito bem o sistema circulatório, né, o cardiovascular, que nós vamos falar após esse sistema que eu vou abordar agora, que é o sistema respiratório, certo? Hoje é dia 26 e nós vamos fazer 26 de outubro e nós vamos dar continuidade. Temos ainda para abordar o sistema respiratório, o sistema circulatório, que nós vamos ver ambos hoje, sistema endócrino, sistema nervoso e sistema urinário e reprodutor, tá? Então, no sistema respiratório, sim, eu tô postando essas aulas no canal, que eu acho que fica até melhor. Se nós fizéssemos live, ou fizéssemos transmissão ao vivo aí, vocês teriam aula naquele momento, poderia surgir alguma dúvida, muitas vezes não pergunta, e posteriormente vocês não teriam mais a aula. Então eu estou gravando essas aulas e postando no canal lá do professor Damião Inácio, vocês dão a presença no canal, tá certo? Então vocês, ao assistirem, vocês se identificam e colocam lá a presença embaixo nos comentários, ok? Então, o sistema respiratório, ele tem a função, na verdade, de fazer assimilação. Como eu já falei desde o início, nós somos seres aeróbios, tá? Então, nós precisamos do oxigênio para fazer a degradação oxidativa da glicose. Então, a glicose só é degradada, só existem ciclos de degradação de glicose caso haja a presença do oxigênio, nós seres aeróbios. Então, para fazer essa assimilação, para nós retirarmos o oxigênio que está presente no ar atmosférico, é necessário que ele seja introduzido aí no sistema respiratório, certo? Que é o sistema primordial ao nosso metabolismo. Então, ele faz as trocas gasosas. Por que trocas gasosas? Por que não só assimilação? Porque quando nós fazemos a degradação oxidativa do oxigênio, nós geramos, por resquício das reações químicas, nós geramos aí como produto o dióxido de carbono, né, que é um gás que ele é gerado devido à degradação oxidativa do oxigênio. Então nós precisamos liberar o dióxido de carbono e precisamos assimilar o oxigênio. Então a principal função do sistema respiratório são as trocas gasosas, tá? Então o órgão que é responsável por promover essas trocas gasosas são os pulmões, né? Nós temos aí 2 pulmões, né? Que eles ficam presentes aí no arcabouço torácico, né? No interior do arcabouço torácico, na caixa torácica. Então são órgãos que eles estão protegidos pelas costelas, são órgãos novos pelas costelas, né? Pelo osso externo e pelas vértebras, né? Ele é revestido por uma membrana serosa, uma membrana que confere o poder de deslizamento com a parede do tórax. E a parede do tórax também apresenta essa mesma membrana. Então, existe um espaço virtual, né, entre as duas membranas, entre a membrana que reveste o pulmão e a membrana que reveste a parede do tórax. O nome dessa membrana é a pleura. Então, existe a pleura que está intimamente ligada ao pulmão, que é a pleura visceral, e existe a pleura que está recobrindo a caixa torácica, né, que está revestindo internamente a caixa torácica, que aí é a pleura parietal, só lembrar de parede. Então, o que tiver na parede é parietal, o que tiver ligado à víscera é a visceral, né? Existe aí um espaço virtual onde acontece o deslizamento entre as pleuras e o movimento dos pulmões, é um movimento respiratório. Então, os pulmões é o órgão funcional, né? Abaixo dos pulmões, dividindo a parte torácica da parte abdominal, nós temos o diafragma, que é um músculo que ele é esquelético, certo? Um músculo estirado esquelético,
Porém, o controle rítmico da respiração, ele é feito de forma autônoma. A gente consegue, por termos um músculo esquelético, não só no diafragma, mas no músculo existente entre as costelas, que são os músculos intercostais. Por eles serem, já falei em outro momento nas aulas, por eles serem músculos estriados esqueléticos, nós temos o controle da sua movimentação, certo? Então nós conseguimos movimentar quando queremos, eles têm a movimentação voluntária. Porém, nós não ficamos pensando em todo momento, vou respirar agora, vou soltar o ar agora, vou expirar, que são os movimentos respiratórios, movimento de interiorização do ar, inspiração, movimento de exteriorização do ar, expiração, né? Então nós não temos que ficar regulando isso, certo, todo o tempo, pois existe o controle autônomo, certo? Nós temos a capacidade de ter essa movimentação voluntária, porém o controle autônomo ele é presente. Então, o órgão funcional, aí nós temos também os alvéolos. Alvéolos, na verdade, eles são estruturas muito delgadas, parecendo com cachos de uva, muito fininhas, onde acontece a troca gasosa propriamente dita. Então, o sangue está nos alvéolos, esses alvéolos faz por difusão com que o CO2 saia, devido à quantidade de concentração, por ter mais concentração dentro dos alvéolos e menos fora, então faz com que, aliás, dos vasos sanguíneos, por ter maior concentração dentro, no caso do sangue venoso, e por ter maior concentração de oxigênio dentro dos alvéolos, a troca gasosa aí, certo? Onde essa troca gasosa, por difusão, onde o CO2 sai ou entra nos alvéolos e segue o caminho inverso à interiorização do ar, essa troca gasosa é chamada de hematose. Então, o que é a hematose? Hematose é a troca gasosa que acontece a nível alveolar dos pulmões, tá? Onde esses alvéolos existem paredes muito finas, onde é revestida aí por vasos sanguíneos que aportam o sangue, né? O sangue ele circula por esses vasos, onde a quantidade de gás vai migrar de onde tem mais para onde tem menos. Então acontece a difusão, acontece a passagem do oxigênio para o interior do sangue venoso, ou seja, acontece a oxigenação do sangue e acontece a liberação do CO2, tá? Então essa aí é o que a gente chama de hematose. Então os pulmões, eles são os órgãos funcionais. Eu pulei logo para os pulmões, sendo que tudo que tiver antes dos pulmões, ele vai apenas preparar para que aconteça a fisiologia propriamente dita. Ele vai preparar o ar, por exemplo, as narinas, que é separada por um septo, aí vocês já viram a anatomia. As narinas, elas têm a função de aquecer, umidificar e filtrar o ar. Então eu vou preparar esse ar para que ele possa adentrar os pulmões. Então, vou fazer a filtragem. Por exemplo, quem respira pela boca não tem esse papel desempenhado pela boca. A boca pode umedecer, por isso que você fica com a boca seca. Quem respira pela boca, quem dorme, por exemplo, quem tem obstrução nasal, dorme com a boca aberta, respirando pela boca. Você vai umedecer pela saliva, mas você não vai ter aí a função de filtração, por exemplo. Por isso que é feita a assimilação de muitos elementos impuros na respiração bucal. Tá? Se bem que nós temos outro mecanismo que faz aí a filtração também, que são as células da traqueia, vou falar mais adiante. Então nós temos a narina, por trás da narina, essa já é a parte da anatomia, como a gente tem a fisiologia, então eu fui direto para o órgão funcional, mas vamos relembrar a parte anatômica aí. Nós temos as narinas, por trás das narinas nós temos a faringe, tá? A faringe é dividida em 3 partes. A nasofaringe é a parte que fica por trás das narinas aí, é a que é feita suave, quem fez aí, quem ouviu falar, ou quem fez aí o esfregaço na nasofaringe para o teste de Covid, tá? Temos a parte da garganta posterior à boca, então é a orofaringe, continua sendo faringe, aquele tubo, tá? Então continua sendo faringe, nós temos a orofaringe, que é a única que vai compartilhado por 2 sistemas, é compartilhado tanto pelo sistema digestório quanto pelo sistema respiratório, ou seja, passa tanto ar quanto passa o alimento. Nós temos a entrada
para o sistema respiratório. Então aí já vai ser a laringofaringe. Então já vai entrar para a faringe, onde a faringe é a região que nós temos as pregas vocais, tá? Nós temos as pregas vocais, então temos o sentido de fonação, além da condução do ar, como outra função, condução do ar para a traqueia, logo abaixo, tá? Então, por exemplo, a laringe, ela fica aqui, ó, aqui nós temos a tireoide, fica acima da laringe, tá? Nós temos a cartilagem acima, à frente da tireoide, a cartilagem tireoide, e abaixo nós temos a cartilagem cricoide. Então, essa cartilagem cricoide, nós temos aqui, após ela, nós temos a traqueia, tá? Então, passa a laringe e vem para a traqueia. Na traqueia, nós temos células pseudoestratificadas, cilíndricas, ciliadas, produtoras de muco. Então, essas células, elas fazem a filtração também do ar impuro. O ar que conseguiu passar com impurezas até a traqueia, ela é capaz de, essas células específicas que revestem a parede da traqueia, é capaz de fazer a sua filtração, certo? A filtração do ar e até barrar mesmo que as impurezas entrem nos pulmões. Aqui nós temos uma representação esquemática dos pulmões. O lobo, então, após a traqueia, só retornando nos condutos aéreos, né? Então, após a traqueia, nós temos as ramificações, que são os brônquios. Esses brônquios, eles vão entrar nos pulmões, vão entrar no parênquima pulmonar, tá? São os brônquios. Nesses brônquios, nós temos esse ponto aqui, que é um ponto-chave de marco topográfico anatômico para a realização de tomografias, por exemplo, que é a carina, que é a exata região que se ramifica o lado do brônquio direito e o brônquio esquerdo, tá? Então nós temos a carina. E esses brônquios, eles vão se ramificar em muitos bronquíolos. Esses bronquíolos, eles podem estar dentro do parênquima ou eles podem estar entre os lobos. Então esses brônquios que vão se ramificar, eles podem ser interlobulares ou podem ser intraparenquimatosos, tá? Então o que acontece? Esses brônquios vão se ramificar. Tudo isso que eu estou fazendo para vocês é uma revisão anatômica. Estou falando sobre a revisão anatômica para chegar até o órgão funcional, para nós trabalharmos com a fisiologia, tá? Então, mais uma revisão anatômica. O pulmão direito, ele tem 3 lobos, o lobo inferior, médio e superior, tá? E o pulmão esquerdo, ele vai ter essa incisura aqui, onde o coração vai estar inserido, e por isso ele vai ter apenas 2 lobos. Ele vai ter o lobo superior e o lobo inferior. Ele não vai ter esse lobo médio, tá? Outra característica específica: os brônquios direitos, eles são muito mais retos. Então, ao caso de algum corpo estranho ser aspirado, geralmente a predominância é que ele venha para o lado direito, tá? Se você aspirar, se caso viesse para o lado esquerdo, esse elemento, o corpo estranho que foi aspirado, ele teria que fazer uma volta muito maior, porque esse brônquio esquerdo, ele passa por trás do coração, tá? Então ele é mais horizontalizado, enquanto que o direito é mais verticalizado, tá? Então aqui é uma representação de uma imagem, certo? Que representa aqui todos os alvéolos pulmonares. Então a gente vê a quantidade, que são essas terminaçõezinhas aqui, tá? Que estão envolvidas por vasos sanguíneos. Na verdade são capilares, que a gente vai ver mais adiante, que capilares sanguíneos, eles são vasos muito fininhos, só tem uma camada tecidual, tá? Então, que serve justamente para fazer essas trocas de nutrientes. Então, para facilitar a troca, ele tem apenas uma camada de célula. Então, ou os elementos saem, ou os elementos entram, através desses capilares. Então, tudo isso, essa difusão acontece a nível dos alvéolos pulmonares, tá ok? Uma característica interessante que eu posso dizer para vocês é que esses alvéolos pulmonares, trazendo para o contexto atual da pandemia, essa doença, né, a Covid-19, ela não é uma doença especificamente respiratória, isso já foi comprovado. Antigamente acreditava-se que ela ia
deteriorar primariamente o pulmão. Na verdade, acreditasse que fosse de uma doença que atingisse apenas o pulmão, era uma doença pulmonar. Na verdade, foi constatado que ela é uma doença hematológica. Ela é uma doença que ela compromete os fatores de coagulação sanguíneo, tá? Então ela causa gera microcoágulos circulantes. Esses microcoágulos circulantes, eles podem chegar a entupir vasos, certo? Então são microtrombos, né, que se eles se deslocarem, aí vão tornar-se microêmbolos, e esses elementos, esses microcoágulos, eles podem chegar a entupir aí esses alvéolos pulmonares, tá? A gerar aí a caracterização de vidro fosco, imaginologicamente falando. Então é uma doença hematológica de coagulação, por isso pode atingir diversos outros órgãos. Eu mesmo fui vítima, né? Eu não tive complicação pulmonar, mas eu tive complicação gastrointestinal e complicação renal. Eu fiquei quase 5 dias sem urinar, tive complicação renal e tive diarreia durante 7 dias, no mês de junho. Certo? Continuando. Então, essa aí é a função dos pulmões, fazer essa troca gasosa, tá? Então, aqui nós temos 2 pulmões, né? Aqui, lobo inferior, lobo médio, lobo superior, coração. Essa região central entre os pulmões, que vai ter o coração em grandes vasos, além além da glândula timo, por exemplo, ela é chamada de mediastino, tá? Então, essa aqui é o mediastino, a região entre os pulmões. Então, interpulmonar vai ser o mediastino, ok? Então, aqui é o mediastino. Aí aqui é a comparação entre o pulmão de um fumante e não fumante. Esse pulmão, ele perde a sua complacência. Além daquelas células que a gente viu, que eu falei anteriormente, as células pseudoestratificadas, cilíndricas ciliadas, produtoras de muco, que é revestimento da traqueia, elas são diminuídas ou são deterioradas, podemos dizer assim, diminuindo aí a sua filtração, ok? Passando. Então, os condutos aéreos, como eu já falei, então, as narinas, a nasofaringe, a orofaringe, a laringofaringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, revestindo nós temos a pleura visceral, tá? Pleura visceral. Aqui são os 2 ângulos pulmonares que nós chamamos. Nós temos um ângulo cardiofrênico, os ângulos cardiofrênicos, que tem a ver com o coração, e o ângulo costofrênico, tá? Então, beleza, digamos que já houve a interiorização do oxigênio. Como é que esse oxigênio, que ele é necessário a todas as células, como é que ele é conduzido? Como é que ele é transportado no sangue? Então, esse oxigênio, ele se liga aos eritrócitos, tá? Os eritrócitos são os glóbulos vermelhos do sangue, antigamente chamados de hemácias, tá? Então, os eritrócitos, que são células anucleadas, bicôncavas, então existem concavidades aqui, ó, onde aqui no interior dessas concavidades existe uma molécula chamada hemoglobina, certo? Essa molécula chamada hemoglobina, ela é responsável por transportar o oxigênio. Então, existe a complexação do oxigênio com a hemoglobina para fazer o transporte do oxigênio para todas as células, tá? Essa hemoglobina, ela tem um grupo ferro, ela tem um ferro na sua composição. Então, é necessário que nós tenhamos a aquisição de ferro na nutrição para formar a hemoglobina. Por aí a gente vê que para manter a homeostasia é todo um complexo, né? Não é só respirar, não é só se alimentar. A gente tem que ter todo um complexo homeostásico aí. Então, quando não se tem ferro, por exemplo, a pessoa tem anemia. Então, a anemia, na verdade, é a falta de hemoglobina. Então, você conduz menos oxigênio, você distribui menos oxigênio, seu metabolismo vai ficar defeituoso. Você vai ter menos degradação oxidativa do oxigênio por falta de hemoglobina, tá? Então, esse grupo ferro da hemoglobina faz os transportes dos gases respiratórios, tá? Onde nós temos a oxihemoglobina e a carbohemoglobina. E aí, quando a gente está falando de gás carbônico e oxigênio sendo transportado complexados com a hemoglobina.
Nós temos em outros animais, que não é o caso, foi só a nível de referência aqui, a hemocianina, que é outro pigmento respiratório. Por exemplo, moluscos e artrópodes, no lugar de ter o grupo ferro, tem um grupo cobre. Então, o sangue deles é o sangue azul. Por quê? Porque o que dá a coloração avermelhada do nosso sangue é o grupo ferro presente na hemoglobina, certo? Então, o cobre, ela é presente no grupo M dos eritrócitos, dos moluscos e artrópodes, por isso que muda a coloração do sangue, tá? Então, é muito importante. Não existe essa anemia que é gerada pela falta da ingestão de ferro, a gente chama de anemia ferropênica ou ferropriva. É quando você não tem aquisição de ferro na sua dieta. Porém, existem outras formas de anemias. Por exemplo, existe a anemia falciforme. A falciforme lembra o quê? Foice. Então, a anemia falciforme nada mais é do que uma anemia que ela tem caráter genético, né? E as hemácias elas são produzidas com defeito. Então, no lugar de ter essa forma arredondada, ela vai ter uma forma de foice. Por isso que a anemia falciforme, ok? Mas aí quando a gente fala falta de ingestão de ferro que gera anemia, a gente pensa na produção da hemoglobina, que é um pigmento respiratório que vai fazer a condução do sangue para todas as células, beleza? Aqui é só um exemplo, que o monóxido de carbono, certo? Ele é muito mais estável, sua ligação com a hemoglobina é muito mais estável do que o oxigênio, que por sua vez é muito mais estável do que o dióxido de carbono. Então o que acontece? Muitas pessoas que elas morrem em incêndios não por estarem queimadas, e sim porque elas inalaram muito monóxido de carbono, formando um complexo mais estável, carboxiemoglobina, complexo mais estável do que a oxemoglobina. Então, todas as células que têm o CO ligadas, se você respirar muita fumaça de combustíveis fósseis, por exemplo, ou da queima da madeira, por exemplo, também, você vai ter a complexação do oxigênio, do CO no lugar do oxigênio. Então, você vai fazer a inspiração, o oxigênio vai entrar nos seus pulmões, porém ele vai sair, você não vai conseguir assimilar esse oxigênio, porque suas hemoglobinas todas vão estar complexadas pelo CO. Então você vai morrer sufocado por não conseguir interiorizar o oxigênio, porque sua hemoglobina está ligado ao CO. Inclusive era uma causa de morte até frequente, de suicídio frequente nos Estados Unidos, onde as pessoas se trancavam e ligavam o carro, principalmente carros a diesel. Ligavam o carro e se trancavam na garagem e ficavam inalando aquela fumaça. Desmaia e depois morre por sufocamento. Tá? Era uma forma de o pessoal se matar antigamente. Não façam isso em casa. Ok? Então, como é que são transportados os gases? Então, 98% é transportado complexado com a hemoglobina, 2% na forma diluída no plasma apenas, né? Isso aí quando é oxigênio. Quando é o dióxido de carbono, apenas 20% é transformado em complexo carbohemoglobina. 73% na forma de bicarbonato no plasma. E 7% dissolvido na forma gasosa no plasma sanguíneo também, tá? Na verdade, a concentração de CO2, ela faz o nosso controle rítmico respiratório, certo? Então, a medula oblonga, antigamente conhecida como bulbo encefálico, ela tem a função de controlar ritmicamente nossa respiração, certo? E a concentração de CO2 no sangue faz com que a gente aumente ou diminua esse ritmo respiratório para expelir mais CO2 ou para inalar mais oxigênio, tá? Então, nós temos células quimiorreceptoras na artéria carótida e na aorta. São dois vasos muito importantes. A aorta é o vaso mais importante, mais calibroso do nosso corpo, certo? Onde ele sai do ventrículo esquerdo. Nós vamos ver todo esse trajeto. Ele sai do ventrículo esquerdo, faz a curvatura, desce pela aorta torácica, a aorta abdominal se ramificando em ilíacas, né? Então, as células quimiorreceptoras, ela vai verificar a presença de oxigênio, aí nós vamos aumentar ou diminuir o ritmo respiratório.
Beleza? Então, quando chega a nível celular, o oxigênio é interiorizado por difusão também e o CO2 é exteriorizado. Quando eu digo interiorizado na célula. Ele já está dentro, já está circulando no corpo, no organismo, já está no sistema circulatório. Então ele vai passar para o interior da célula para ser usado nas mitocôndrias, na degradação oxidativa, tá ok? Já o CO2 ele vai sair e vai fazer o caminho inverso. Nós vamos ver que o sangue, quando ele tem alta concentração de oxigênio, ele é chamado de sangue arterial, tá? Enquanto que quando a concentração de oxigênio diminui, a concentração de CO2 aumenta, ele é o sangue venoso. E vamos destrinchar aquele conceito que sangue venoso circula nas veias e sangue arterial circula nas artérias. O nosso próximo ponto vai ser o sistema cardiovascular, tá? Hoje eu vou parar aqui, vou mandar um exercício para vocês responderem e me entregarem até a próxima segunda. Próxima segunda nós trabalhamos o sistema cardiovascular. Um abraço a todos, boa noite.